Olá! Hoje eu estou aqui com uma pessoa especial. Especial por dois motivos. Primeiro, porque é um profissional incrível. Segundo, porque é um amigo muito querido do meu coração de muitos anos. E eu estava querendo já trazer ele aqui há muito tempo e eu consegui. Estamos aqui hoje com Alexandre Santos e vamos conversar basicamente sobre ROF, né? Sobre a harmonização facial e o tratamento que ele faz dentro do consultório dele, né? Com o método dele. Alexandre, eu vou ter que me policiar para não chamar ele de Xande, né? Porque mas se acontecer, tá tudo certo. Tanto tempo que já sai Xande. Alexandre, eu queria te perguntar, assim, para todo mundo poder saber, por que depois de tanto tempo trabalhando, né, com a odontologia intraoral, você resolveu, já tem alguns anos que você já está nesse caminho, fazer harmonização orofacial? É uma excelente pergunta. Acho que trata bastante sobre realização profissional, né? Uhum. Eu sou um profissional que decidi pela minha profissão desde muito cedo. E tive o privilégio, a sorte de conseguir fazer, né? Fazer a faculdade pela qual eu decidi desde muito cedo. Entretanto, a odontologia é sempre muito do mesmo, né? Muito dente, muito siso, muita cirurgia. E em algum momento, né? Eu parei a odontologia por 4 anos, não de exercer a profissão, mas de estudar na profissão. Fui fazer inclusive teologia, que não tem nada a ver com odontologia. Uhum. E neste mesmo período, meu filho estava fazendo odontologia, foi quando a harmonização orofacial surgiu dentro da odontologia. E ele me sinalizou, entendendo que aquilo ali fazia parte de mim, da minha forma de trabalhar e como eu olhava a odontologia como uma estética de forma geral. E de fato, de verdade, quando as pessoas me perguntavam, se você não fosse dentista, o que você seria? A minha resposta sempre foi, cirurgião plástico. Então hoje, a harmonização facial traz para mim uma plenitude profissional, ou seja, eu consigo exercer, trazer de volta o sorriso, né? Mas também consigo trazer de volta um motivo para sorrir, né? Então eu complemento um belo sorriso com uma bela escultura labial, né? Então isso é muito bacana. Então a harmonização facial, essa escolha foi também para sair um pouco dessa questão do intraoral, como você disse, e complementar o trabalho que eu já exercia, buscando com excelência na parte intraoral. Perfeito. E eu queria saber, porque quando a gente trabalha com harmonização, né, trabalha-se muito com beleza e com expectativas de beleza, né? O que é a beleza para você? Mária, a beleza, ela é equilíbrio. Na natureza, a gente já vê isso, né? Existe uma máscara, inclusive, que roda todos os harmonizadores e profissionais que trabalham com isso, conhecem a máscara FI, né? Que é uma máscara baseada na proporção áurea, né? E tudo na natureza tem uma proporção áurea, que é uma proporção que traz equilíbrio. Então, harmonizar ou embelezar é trazer equilíbrio de volta. Mas, sobretudo isso, para além disso, eu acho que a beleza, de maneira muito individual, muito subjetiva, é quando de fato, de verdade, eu me olho no espelho e estou em paz comigo. Estou feliz com aquilo que eu vejo. E não é fácil devolver isso para todo mundo. Sim, sim. E você acha, pegando esse gancho, que eu até ia te perguntar isso mais para frente, mas você acha que para ser belo você tem que estar dentro de um padrão? De forma alguma. Bom, padrões sempre existiram. Como eu volto a dizer, equilíbrio sempre existiu na natureza, como já bem disse. Padrões sempre existiram, mas os padrões mudam. Porém, identidade não. A identidade não muda. E harmonizar não é trazer você para o padrão, mas para colocar você mais bela, trazendo para fora a beleza que você já tem. Né? Então, existe fora do padrão? Eu diria que sim, existe belezas fora do padrão. Qual padrão? O padrão de ontem ou o padrão de hoje? O padrão que será daqui a 10 anos? Porque a gente tende, sobretudo por conta da efusão de redes sociais, querer parecer outras pessoas. Isso é muito prejudicial, né? Já apareceu paciente, inclusive, na clínica, eu quero a boca de fulano, eu quero o nariz de ciclano, né? Quando, na verdade,
aquela boca, aquele nariz não cabe naquele rosto. Né? Então a gente tem que compreender, né, esse paciente de uma maneira geral para poder trazer e fazê-lo enxergar a beleza que já existe nele. Sim. E a palavra beleza, né, ela traz muito também da sua bandeira, porque mas ele é tão chique, né? Tão que a bandeira, eu vou dizer a palavra exatamente como você me falou, que é quiet beauty, né? Que seria uma beleza silenciosa. Como que explica um pouco qual é esse conceito? Exato. Esse conceito apareceu não tem muito tempo, né? Inclusive foi em um congresso onde uma dermatologista trouxe esse termo à tona, mas muito para além de uma beleza silenciosa, de fato é uma beleza que não grita. Entende? Perfeito, então é um conceito muito mais do que a palavra ou a frase propriamente a tradução propriamente dita. Então, que conceito é esse? É aquele conceito, Marina, que você vai a uma festa ou encontra com algum amigo antigo que há muito tempo não vê e diz, nossa, você tá linda, você não mudou nada, a juventude o tempo só passou para mim, não passou para você. Isso de maneira natural, mas ninguém vai focar na sua boca, ou no seu malar, ou no seu nariz, ou no seu rosto paralisado por conta de uma toxina exagerada. Então, o foco é na pessoa e não no procedimento. Então, o quiet beauty, ou a beleza silenciosa, a beleza que não grita, é aquela que, de fato, passa bela, porém, sem ninguém perceber o que foi feito. Entendi. E aí isso... né, o Quiet Beauty, ele vem de encontro, né, assim, na verdade eu acho que seria, na verdade, na contramão, a palavra seria melhor, de uma harmonização que a gente viu muito acontecer, né, que seria aquela harmonização com excessos, né. Perfeitamente. E como que você acha que aconteceu esse caminho, né, do excesso, que a gente via muito, né, a gente vê aí atrizes dos anos 80, assim, que realmente se exageraram, né, e viraram até, não vou falar nomes, mas viraram símbolos de eu não quero ter a cara dela, perfeitamente. Entendeu? Para hoje, então, existia um momento em que o exagero era aceitável, de repente, não, talvez não tanto, né, como dela, mas que o exagero era aceitável, era desejado. Para hoje as pessoas chegarem no consultório e falarem, eu quero, assim, pouca coisa, eu quero natural. A palavra eu acho que é natural. Isso aí. Em que momento você acha que aconteceu essa transformação dentro da harmonização? Eu acho que justamente por conta das aberrações que muitas vezes aconteceram, né? Isso começou a acontecer, os exageros, vamos falar primeiro dos exageros, né? Por que hoje a tendência é a naturalidade e não mais os exageros? Por quê? As pessoas começaram a procurar a harmonização inicialmente de maneira tardia, onde o meu déficit a nível de envelhecimento, qualidade de pele, quantidade de osso, quantidade de gordura, flacidez muscular já estava muito deficitária. E precisaram, de fato, exagerar. Muito lá atrás, o que a gente tinha era toxina e preenchedor. Era o que se utilizava para isso. Então, ao tentar devolver isso, perdia-se muito a mão. Muitas vezes, como você mesma disse, era desejo do próprio paciente. E como essas pessoas famosas começaram a aparecer diferentes, um pouco mais jovens ou até mesmo muito exageradas, outras pessoas começaram a desejar também de estar assim. Só que isso não trouxe apenas prejuízo para a imagem, mas trouxe prejuízo para a saúde da face. Porque nem tudo que a gente injeta, a gente sustenta. E a gente tem que compreender o envelhecimento de uma maneira global. Eu não envelheço apenas a pele, né? Então eu venho envelhecendo o osso, enfim, os pilares do envelhecimento. E eu preciso tratar cada um deles para que essa intervenção de procedimentos seja minimamente invasiva, que eu utilize cada vez menor quantidade de produto e busque muito mais tratar do que proceder. Muito mais do que fazer procedimento, eu quero cuidar de você, para que você envelheça com dignidade, para que você envelheça bem. Porque, Marina, pensa bem, as pessoas começaram a lutar contra o envelhecimento. Quando, na verdade, eu tenho que cuidar do envelhecimento. Sim. Porque eu não tenho como lutar
contra algo que não está sob o meu controle. Sim, porque perfeito. eu e você vamos envelhecer. A gente quer envelhecer. Independente A gente da quer minha tá aqui. vontade, né? Independente da minha vontade, eu vou envelhecer. Então, o desejo hoje, né, dentro da harmonização facial, e eu acho que é isso que aconteceu, porque muitos dos tratamentos exagerados começaram a dar muito errado, né? Você viu várias pessoas e pessoas famosas indo tirar esses procedimentos da face, porque começou a cair, começou a despencar, porque não tinha sustentação. Então, a gente hoje traz o cuidado muito mais do que o procedimento, né? Sim. E quando a gente fala em excesso, você estava falando aí, eu estava pensando, né? Quando a gente fala em excesso, às vezes, eu acho que, inclusive, isso ainda acontece hoje em dia, existe uma busca por um excesso que talvez não seja nem tanto mais por uma influência de né, atrizes e tal, mas por uma busca, por um vazio interno. Perfeitamente, né? entendo perfeitamente a sua pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é, você consegue identificar quando essa pessoa tem essa busca pelo excesso por uma falta interna? E a segunda pergunta, como você faz para mostrar para essa pessoa que o que ela está querendo, uma boca maior, um malar maior, isso vai, na verdade, não vai deixar ela mais bonita, vai deixar ela mais artificial, mais desarmônica, enfim, como que você faz para explicar? Então, vamos à primeira pergunta. Você Perfeito. percebe isso? Você consegue perceber que isso é uma falta interna, interior? Então, como eu percebo que o paciente está over, né? Ou melhor, quando o paciente está querendo fazer procedimentos dos quais ele de fato não precisa, né? Acho que essa seria a pergunta que você me fez, mais ou menos por aí. Vamos lá. Primeiro, quando pela análise facial que a gente faz, né? Justamente não só com métrica, mas também com olhar artístico, porque nós, no fundo, acabamos sendo esses escultores de face, né? Esses artistas da face. E só uma observação, ele é um grande artista, tá? Obrigado, antes de tudo, ele já era artista. Antes de entrar pra odontologia, ele já era artista. Oh, meu Deus, é isso aí. Desenha, pinta, esculpe. Agora ele só faz isso no rosto. Exatamente. Fala. Então, como é que eu percebo isso? Quando você vê que não tem o que ser feito, né? Ou o que ela deseja fazer, não há necessidade. De fato, de verdade, quando a gente fala em métrica e em equilíbrio, o que ela deseja vai desequilibrar o rosto. Sim, então, sim. eu preciso fazer com que esse paciente, e aí vamos para a segunda pergunta, que é, quando eu percebo e como eu lido com esse paciente? Primeiro eu preciso fazê-lo enxergar a beleza que já existe nele, mostrando de fato um espelho na frente. Fazendo-o perceber que entre as métricas e as necessidades que ele deseja, ou melhor, que as vontades que ele deseja não são de fato necessidades. Aliás, eu pontuo muito e falo inclusive para os meus alunos, anotem isso aí, que é vontade, necessidade e possibilidade. O que significa isso na prática? Na prática exige, o paciente quer fazer, vem com a queixa de uma vontade, que é o bigode chinês. A necessidade dele é preenchimento de regiões mais superiores, como o malar ou a gordura profunda do SUF, mas ele só pode pagar por um botox. O que é a gordura profunda do SUF? O SUF é uma parte bem aqui na área da olheira, né? Quando nós vamos envelhecendo, o nosso osso orbital ele vai se abrindo. Então toda essa estrutura que aquele osso outrora segurava, quando este osso se abre, essa estrutura afunda. A gente cria aquelas mais olheiras por falta de estrutura. E quando a gente devolve essa gordura profunda lá, bem lá próximo da região óssea, a gente devolve então essa olheira para o lugar dela, né? E isso faz com que esta pele suspenda. Então, na verdade, por exemplo, falando já entrando um pouquinho em técnica, né? Quando a gente tem um sulco muito marcado, é porque eu perdi estruturas aqui em cima e por conta de perdas estruturais, esta gordura que era suportada por essa estrutura, firme, rígida como o osso, ela tomba e marca o meu bigode. Então eu não tenho que preencher o meu bigode, eu tenho que sustentar, devolver aquilo que ele perdeu para que esse bigode fique atenuado. E aí você tem que ter o olhar para ver que ele perdeu e não preencher além, porque se ele não perdeu, vai ficar o exagero. Exatamente. É sobre o que fala,
créditos e débitos, né? É como se eu perdi R$100 da minha conta tá R$100 negativo, para eu poder zerá-la, basta eu colocar R$100. Né? Então, o que eu quero devolver, o que eu quero fazer é zerar, vamos dizer assim, né? Trazendo essa analogia, zerar o rosto do meu paciente. Apenas devolver aquilo que ele perdeu, tirar aquilo que está em excesso, que também às vezes faz parte. Há pacientes que às vezes precisam diminuir uma gordura da face, diminuir uma gordura submentual, a papada, como muitos conhecem, né? Então, às vezes a gente tem que tirar também, não apenas injetar. Sim, né? sim. Tirar em alguns pontos e injetar em outros. Exatamente. Né? É sobre equilíbrio. É sobre equilíbrio. E você diria que você tendo um olhar preventivo, né? A quantidade de material e de procedimentos que você precisaria no futuro seria muito menor se você começa com esse olhar preventivo a partir de uma certa idade? E qual idade? Exatamente. Qual é o meu olhar preventivo, né? Esse olhar preventivo, ele previne ou diminui a velocidade do processo de envelhecimento. Ele diminui os sintomas do envelhecimento, vamos dizer assim. Quais são os sintomas de envelhecimento? Rugas, flacidez, queda da face, quadralização da face, uma face que outrora era triangular, agora ela começa a ficar quadrada, né? Então eu consigo atenuar a velocidade e não paralisá-la. Volto a dizer, a gente não consegue lutar contra o envelhecimento, mas a gente consegue diminuir estes sintomas. Eu gosto muito de utilizar a palavra, Marina, de gerenciamento do envelhecimento. E volto de novo com a mesma analogia, né? Bom, se eu cheguei a R$100 negativos na minha conta e eu gerenciar esses R$100, é melhor do que eu esperar que essa conta fique negativa 10 mil. Porque para eu gerenciar 10 mil e devolver 10 mil é muito mais difícil, muito mais custoso do que devolver 100. Né? Bom, uma vez isso compreendido, quanto mais preventivo, quanto mais precocemente eu inicio os meus tratamentos faciais, gosto de falar tratamento de maneira pausada, para que entendam que há uma diferença entre tratamento e procedimento, apesar de para tratar eu tenho que proceder. Sim. Mas quando eu consigo tratar o meu paciente de maneira mais precoce, se, por exemplo, a ruga estática da minha testa foi provocada pela dinâmica de levantar as minhas sobrancelhas, uma vez que, de maneira preventiva, eu faça uma toxina botulínica de maneira preventiva, um pouco mais precocemente, eu vou evitar que essas rugas apareçam mais tarde. Voltando à sua pergunta, eu consigo prever melhor o meu envelhecimento quando eu começo antes? Sim, quando eu previno, eu consigo envelhecer melhor e lá na frente eu vou compreender que as minhas amigas que não fizeram isso, ou que as suas amigas que não fizeram isso, estão fazendo um monte de procedimento e você agora só está mantendo a juventude que você conseguiu prevenir lá atrás. Perfeito. E qual seria a idade ideal para você começar essa prevenção? Vamos lá. Eu só consigo devolver algo que está em déficit. Então, antes de eu devolver, eu preciso perder. Né? O que muitas vezes a gente vê é pessoas querendo já fazer procedimentos porque de fato virou moda, sem necessitar. Né? A não ser que pontualmente alguém anatomicamente já tenha uma boca pequena. Há pouco tempo eu chamado para poder fazer o preenchimento labial de uma menina de 15 anos de idade. Nossa, Alexandre, tão nova. Sim, ela iria para a festa de 15 anos dela e ela anatomicamente, ela não perdeu nada, porque ela tem 15 anos, ela ainda não perdeu nada. Anatomicamente ela tinha os lábios muito finos. E quando eu olhei e fiz a análise facial, entendendo sobre equilíbrio de face, cabia de fato ali um preenchimento labial de maneira natural, de maneira sutil, para que trouxesse a ela lábios um pouco mais carnudos, que, como diria minha avó, ornasse melhor com aquele rosto que, ainda que juvenil, precisava de uma... gosto de dizer, de um protagonismo labial. Porque na nossa face nós temos terços, né? Terço superior, terço médio, terço inferior. E cada um deles tem o seu protagonista. E na face dela, no caso, no protagonismo na face inferior, era zero. Entendi. Né? Sim. O lábio dela era apenas um coadjuvante dentro de um contexto facial de maneira integral. Então eu precisava dar um protagonismo a ela e a gente conseguiu. Então assim,
Voltando à pergunta, né? Existe uma idade inicial? Bom, sabemos que a partir dos 25, 30 anos, a gente inicia a perda do nosso colágeno. Nós precisamos compreender que quando falamos de colágeno, falamos de pele. Quando falamos de pele, falamos do invólucro da nossa face. Ok? E uma vez que existe um invólucro que está começando a afinar, a diminuir a sua densidade, eu preciso já ali começar a fazer alguns procedimentos que forjem o meu organismo, de maneira natural, a produzir esse colágeno que eu já não produzo mais com tanta intensidade. Mas, Alexandre, uma jovem de 20, 30 anos, caramba, não tem muito o que fazer. Sim, quando você olha para uma jovem de 25, 30 anos, eu não consigo ver esse colágeno sendo perdido. Mas quando ela chega aos 40, parece que ela dorme de um jeito e acorda com a cara lá embaixo. Não é isso? Muitos chegam para mim e falam assim, Alexandre, eu derreti da noite pro dia. Né? Porque de uma hora para outra, tomba. Sim. E se eu começar a prevenir isso, entendendo que é nessa fase em que meu colágeno está começando a se tornar deficitário, eu consigo fazer com que isso não aconteça ou aconteça muito mais à frente. Muito perfeito. E quando a gente fala aí, a gente está falando de estratégia, né? De estratégias de harmonização facial para abordagens, né? Isso, para que essa pessoa envelheça bem. Quando a gente fala de estratégia, e aí eu não estou falando de idade, né? Eu estou falando de estratégia de percepção de tratamento, enfim, né? Da análise. O que vem antes da seringa? Você já até falou. Antes da seringa vem a análise e vem, a escuta. Porque a beleza ela é extremamente subjetiva. O que é belo para mim não é belo para você. Se não me engano, foi Clarice Lispector, por favor, se não foi ela, me perdoem. Ela fala que a beleza está nos olhos de quem vê e no coração de quem sente. Se eu posso sentir aquilo que vejo, posso ver aquilo que sinto. Dito isto, beleza fala de sentimento, né? Quantos de nós olha para alguém e ao nosso olhar é desprovido de beleza, mas está super feliz com a sua aparência, está com a autoestima extremamente elevada. Sim. Então, beleza também tem a ver com sentimento, com a forma que eu olho para ela. E eu preciso ouvir o meu paciente, senão eu posso sugerir um lábio quando ele está super satisfeito com o lábio dele. Eu preciso entender o que para ele, muito mais do que ele não gosta, o que você gosta em você. Então, antes de eu querer injetar, porque eu quero injetar, porque na minha visão você precisa de uma larga, você precisa de uma boca, você precisa empinar o nariz, você precisa levantar a sobrancelha, enfim. Antes disso, eu preciso ouvir esse paciente, para poder entregar a ele a beleza com a qual ele vai se sentir bem ao se olhar no espelho. Perfeito. Eu preciso escutar. E o que você depois, né, nesse processo de escuta e de análise, quando você tá olhando para um rosto e ele tá me analisando aqui, tá? Eu já sei que ele tá me analisando. Eu não desvejo ele já mais. vai me dizer depois eu preciso de um fio, que eu preciso do não sei o quê, tudo bem, mas vamos voltar aqui. Só queria fazer essa observação. O que você analisa primeiro num rosto? Primeiramente, o que eu analiso no rosto é se aquele rosto ele está traduzindo a idade daquela paciente. Muitas vezes eu olho e até um rosto belo. Mas será que esse rosto belo é um rosto de 40, 50 e 60 e ela só tem 30? Entende? Sim. Porque quando a gente olha para um rosto, eu preciso olhar para uma história. O rosto me revela isso. Eu revelo estilo de vida. Existem muitas senhoras, né, ou jovens senhoras de 50 e 60 que têm a pele muito mais bonita e bem cuidada do que as de 30 que pegam sol com bronzeador. Estão o dia inteiro na praia. Ou que hoje tem hábitos de bebida, fumo, uma vida noturna. E tudo isso corrobora para o envelhecimento, né? Então, muito mais do que a genética, né? A epigenética traduz muito mais quem você é. Então, antes do que eu analiso esse rosto revela quem você é? Outra coisa, o que eu olho? Primeiro, claro, sempre existe uma conversa para que haja essa
uma certa intimidade, né, para que eu consiga compreender um pouco melhor quem é esse paciente que veio procurar esse embelezamento, para compreender se ela é introvertida, se ela é extrovertida. Será que todo mundo está preparado para uma boca sexy? Porque se essa pessoa tiver um temperamento mais intrusivo, uma boca sexy pode piorar uma questão emocional. Porque as pessoas vão olhar para essa paciente agora de uma outra maneira. Sim. Vão olhar como um objeto sexual, ou com mais desejo, né? Então eu preciso compreender isso para poder, assim, juntando técnica, estudo, análise facial e os meus ouvidos, eu entendendo essa paciente, eu consigo entregar um trabalho que de fato vai agradá-la. Entendi perfeitamente. Depois você me fala de mim. Tá? Sim. Quando a gente terminar aqui, você me dá o seu diagnóstico. Ok. E o seu planejamento também, por favor. E eu queria saber o seguinte, o entendimento do processo natural do envelhecimento, ele é importante para que você traga resultados naturais? Perfeitamente. Isso, o conhecimento do processo de envelhecimento, ele é extremamente importante para que a minha análise seja mais completa e assertiva. Porque se eu não compreender que eu estou envelhecendo de maneira global, se eu só olhar para a pele, só olhar para o lábio, só olhar para a perda óssea, eu estou perdendo muita coisa. Porque eu preciso fazer com que o meu paciente também compreenda que ele está envelhecendo como um todo. E eu preciso entender que para cada doença um remédio, ou seja, para cada base anatômica ou para cada pilar do envelhecimento, eu preciso de um tratamento diferente. Para a pele eu preciso de bioestímulo, para a ruga eu preciso melhor miomodular a parte muscular, para perda de gordura eu preciso preencher, né? Então, assim, para perda de estrutura óssea eu preciso reestruturar esse paciente. Então, eu preciso compreender certamente como esse paciente está envelhecendo, né? E aí a gente tem alguns exames que nós fazemos também, para poder entender um pouquinho melhor em que fase está esse envelhecimento, né? Volto a falar, esse estilo de vida. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu tenho uma paciente minha que ela é DJ. Então, a vida dela é aversa de uma vida normal, né? Sim. É uma vida noturna, uma vida de alguém que não dorme bem, uma vida de alguém que faz uso de bebida alcoólica durante o trabalho, ela tem o hábito do fumo, e ela diz pra mim assim, eu sei que eu tô toda errada, eu sei, mas por isso mesmo eu estou aqui fazendo algumas coisas para que o meu déficit bancário, né, para que eu não fique tão negativa na minha conta, e quando eu decidir parar com isso daqui, eu não esteja tão mal para que eu consiga reverter esse problema, né? Então, conhecer as bases do envelhecimento é essencial para que eu o gerencie. Eu só consigo gerenciar aquilo que eu de fato conheço. Perfeito. E vamos falar de uma outra palavra agora, que está até na moda, que é minimalismo. Eu, inclusive, adorei. Você está super minimalista. Está elegante, entendeu? Minimalista. Eu vim te encontrar, eu vim aqui produzir. Claro. Aliás, estamos, na paleta. Exato, na paleta, tá vendo? Bom, mas voltando ao minimalismo, o que acontece? Eu queria entender, assim, existe um minimalismo na ROF? E esse minimalismo, ele tá ligado na sua rotina clínica? Você trabalha com minimalismo? Explica um pouco isso pra gente. Eu compreendi a sua pergunta. Quando falamos, né, sua pergunta é, o minimalismo, que é uma palavra muito em voga hoje, ele faz parte da minha rotina clínica? Certamente. O minimalismo, ele faz parte por quê? Porque eu, de fato, busco tratamentos prioritariamente a simplesmente fazer procedimentos. Entretanto, a palavra minimalismo parece-me trazer à mente a questão de, se é mínimo, é pouco. Se é mínimo, é menos. Não. Na verdade, minimalismo traduz-se na minha prática clínica como o mínimo necessário. Né? Então, se eu tenho um déficit grande, eu vou precisar injetar mais do que quem tem menor déficit. Se meu rosto caiu mais, eu vou precisar de uma maior quantidade de fios para suspender do que aquele rosto que caiu menos. Então, o minimalismo é
Doutor, vai utilizar quantos ml? Quantos forem necessários. Vai usar quantos fios? Quantos fios forem necessários. Isso é ser minimalista, né? É trazer o mínimo dentro, o mínimo para obter um resultado natural. Entendi. Porque se eu passar do minimalista, eu começo a trazer os meus exageros. Sim. E é muito ruim quando o paciente, quando nós entregamos um trabalho e de repente o paciente chega no seu consultório e diz assim, tira. Né? Eu não passei por isso ainda, graças a Deus, mas chegam muitos pacientes para nós que já não confiam mais no profissional que fez o procedimento nele anteriormente, falando, não, ficou muito exagerado. Ficou muito além daquilo que eu desejo. Que queria. E na verdade, hoje os pacientes que me procuram, de fato, já me procuram entendendo que a minha filosofia é uma filosofia minimalista. Né? É uma filosofia que prima pela naturalidade, Sim. que prima pelo quiet beauty. Sim. E aí, quando a gente, né, você falou aí, né, de minimalismo e tal, e de naturalidade, né, foram duas palavras que você usou muito. Quando a gente fala em naturalidade, a gente fala em características de cada paciente. Cada paciente tem uma característica, inclusive características raciais, né, características, enfim, de todas as formas. Você tende, eu acredito que sim, mas fala um pouco sobre isso, respeitar essas características, para que o resultado seja natural, né? Porque tem gente que quer mudar a característica. Então, como é que acontece isso? A gente vai acabar voltando numa pergunta anterior. Por quê? Anteriormente, você falou sobre o Quiet Beauty. E agora você está me perguntando assim, como eu utilizo o minimalismo na minha clínica, respeitando as características do meu paciente. A gente volta a falar de padrão. Tem muito paciente que quer o padrão do outro, que admira a beleza do outro e quer ser o outro. Tá? Então, como é que eu trabalho isso na minha clínica? Fazendo, conversando e fazendo com que o paciente enxergue a beleza que há nele. Porque anatomia é anatomia. Padrão da pessoa é padrão da pessoa. Volto a dizer, procedimento e padrão muda, identidade não. Então, o paciente que chega querendo mudar de tal maneira que nem o Face ID você conheça dentro de um celular, né? Sim. É um paciente que, para além de um harmonizador, ele precisa de um tratamento que trate da parte psicológica ou até mesmo psiquiátrica. Porque olhar-se no espelho e não se gostar é uma coisa. Agora, olhar-se no espelho, não se gostar e querer ser outra pessoa, a gente passa para um nível de adoecimento muito maior. Né? E tem pacientes, às vezes, que querem fazer procedimentos que não precisam e batem na tecla que querem preencher um buraquinho mínimo, querem esticar uma ruga mínima. E eu vou dizer novamente aqui, gente, rosto conta história. E eu não posso simplesmente querer apagar uma história pregressa e também devo me preocupar com a próxima página. Porque o que acontece muito, Marina, eu não sei se as minhas analogias estão sendo claras para você. Perfeitas, então, perfeitas. Eu não posso simplesmente pegar a página que eu estou lendo hoje, ou seja, o paciente que chegou agora para mim na clínica, mudar essa página sem me preocupar com a próxima. Será que o que eu estou fazendo hoje, como isso vai reverberar amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos? O que eu estou fazendo com esse paciente respeita quem ele é? Que identidade é essa que esse paciente está buscando que eu não posso devolver? Porque anatomia é anatomia. Identidade é identidade. Eu não posso fazer com que você perca isso. Porque se eu fizer com que você perca isso, você vai deixar de ser você. E a partir do momento que eu te dou uma identidade nova, você vai se olhar no espelho com a face da Britney Spears, você vai olhar e falar, caramba, eu tô parecendo com a Britney Spears, mas eu não canto. Não sou eu. Eu não sou uma popstar. Quem sou eu? Né? E a gente pode entrar num ciclo vicioso de cada vez querer mais, querer mais. Agora eu gostei da boca de fulano, agora eu gostei do malar de ciclano, agora eu quero mudar para... Então, esse paciente ele precisa de tratamento que não é um tratamento de harmonização, é um tratamento psicológico. E você acha que o minimalismo, ele exige mais do profissional do que o excesso? O minimalismo,
A pergunta, perdão, é se o minimalismo exige muito mais do profissional. Certamente. Por que ele exige mais do profissional, Marina? Eu consigo comprar facilmente um carro se eu tiver 250 mil na minha conta. Mas se eu tiver 50 mil, o que eu posso fazer para transformar isso em 250? Dá muito mais trabalho. O que eu estou querendo dizer com essa analogia? Que o minimalismo exige muito mais conhecimento para que eu faça o meu procedimento de maneira proposital. E não é proposital, é no sentido de com propósito. Não de propósito, mas com propósito. Eu vou preencher aqui por causa disso. Eu vou preencher com este preenchedor, com esse crosslink, ou seja, com essa densidade de preenchedor nessa região, com outra densidade em outra região. Eu vou fazer uma toxina nesta área por conta disso. Então eu necessito de um conhecimento muito maior. E infelizmente o que a gente vê hoje são pessoas que acabaram de se formar ou fizeram algum curso de curto prazo, onde o conhecimento ainda é raso. E aí eu não estou falando mal de curso, tá? Não é sobre isso. É sobre o profissional que está fazendo esse curso entender que ele está iniciando nessa carreira. E às vezes esse profissional acabou de fazer um curso que ele aprendeu a fazer toxina botulínica e marcando um Botox Day na clínica dele na semana seguinte. Ele não tem curva de aprendizado, ele não tem mão, ele não tem ainda as questões técnicas e práticas para poder chegar em alguns lugares. Então, o minimalismo me traz isso, me traz essa tranquilidade, porque eu consigo, com uma menor quantidade, propositalmente entregar resultados maravilhosos. Tá? Entendi. O minimalismo, dentro da prática clínica, ele fala sobre tempo. Porque as pessoas hoje, de uma maneira geral, elas são e procuram muito imediatismo. E esse é o ponto. Fazer com que o meu paciente entenda que não é sobre agora, é sobre o hoje, o amanhã, o depois. É sobre entender que o que eu posso fazer agora pode mudar e ficar lindo, mas não vai durar até o ano que vem. E a longevidade do A longevidade do tratamento. E quando eu tenho uma constância em tratar, porque veja bem, Marina, o envelhecimento, eu até me coloquei de novo no lugar aqui. O envelhecimento, ele é gradativo e constante. Sim. Eu envelheço, hoje eu estou mais velho do que ontem. Sim. E vice-versa. E isso é progressivo, Sim, não é? sim. Por que quando eu quero rejuvenescer, eu tenho que pegar e do nada rejuvenescer 10 anos na pessoa? De 20 uma anos vez. de uma vez. Então eu posso fazer isso de maneira eletiva, eu posso fazer isso e devo fazer isso de maneira proposital, entendendo que eu preciso primeiro cuidar de uma pele para depois colocar alguma coisa para que essa pele sustente, né? Vou entrar em outro parêntese aqui, que tá um assunto, inclusive, é voga, né? Tá em voga pra caramba, que é o tal do Tizerpatida, por nome comercial Mondiaro. Ah, tá. Galera usando Mondiaro direto e tudo bem. Quem pode, quem quer, quem deseja. Não aconselho fazer isso sem uma instrução médica. Entretanto, a galera quer emagrecer, ficar com shape. E o que acontece com o rosto? Cai. E cai por quê, Alexandre? Porque perdeu colágeno? Talvez. Mas o que eu perco com o Mondiaro? Eu perco gordura. Então, para além de uma pele melhorada, que eu preciso melhorar essa pele, eu preciso enxertar, trazer volume para aquela pele que perdeu o volume. Né? Então, o paciente chega querendo rejuvenescimento imediato, querendo tudo para ontem, querendo rejuvenescer 10 anos, querendo chegar numa semana antes do casamento e fazer milhões de procedimentos, enfim. Então não é sobre isso. A gente pode fazer isso sim, pontualmente, em algumas coisas a gente consegue trazer resultados uau, de maneira imediata. Entretanto, a melhor filosofia e o melhor tratamento é aquele que é gradual e constante. Tá? Então é muito mais sobre frequência. Perfeito. E pegando o gancho aí que você falou em relação ao recém, né, especializado aí na ROF, você é professor também, sim, né? Sim. Você é professor. Hoje eu tenho, voltando à pergunta anterior, você falou assim, como é que fala?
sobre realização profissional, né? Por que escolher a Hoff, etc. E a Hoff também me deu outra coisa que eu amo fazer. Sempre fui falar daquilo que eu amo, né? Então, essas oportunidades que a Hoff também me abriu fazem de mim, voltando a dizer, um profissional plenamente feliz naquilo que eu faço. Maravilhoso. Eu acho que ensinar um propósito, né? É um propósito. É você olhar para o seu aluno, observar que ele está falando frases que você disse em sala de aula, é observar um procedimento que você fala, caramba, ele está fazendo direitinho aquilo que eu ensinei. Isso nos traz semeador. Eu me sinto um semeador, sabe? Porque eu sei que tudo que eu coloco para fora, alguém um dia plantou. Sim. Então, assim, louvo a Deus pelos meus professores, pelas pessoas que passaram por mim, porque eu e você, ou qualquer outra pessoa, nós somos seres construídos. Sim. E todo mundo tem um pedacinho deles dentro de nós, né? É verdade. E saber que eu faço parte do pedaço da vida de alguém, isso e dá até vontade de chorar. Lindo, emociona. Você falou. Emociona, porque, caramba, eu faço parte disso. Aquele cara que tá no topo agora, sucesso, parte daquilo ali tem parte minha ali. Isso é muito, muito gratificante, é muito bom. E eu acredito muito no propósito, sabe, Alexandre? Eu acho que quando a gente vê isso, essa emoção, né? Que é você ir lá, dar uma aula e saber que tem um pedacinho seu lá e você fica feliz com isso. É uma doação, né? Você doa, de fato. E você fica feliz com a progressão, né? Com o sucesso daquele outro ser ali. Porque não é competição, né, Marina? Claro que não. É uma competição. Ainda mais quando você tem esse propósito. Sem dúvida. Né? Eu acho que a multiplicação dos saberes, a multiplicação dos conteúdos, a multiplicação dos conhecimentos, ela é muito mais produtiva. Sim. Sabe? Eu acho que eu cresço muito mais. Sim. Né? Porque a gente aprende muito também ensinando. Isso, certamente. Né? Certamente. É sempre sobre pessoas, né? Sim. Então vamos lá. Traz aí esse seu lado professor, que é maravilhoso, que eu conheço, que é incrível. Obrigado. E o que você diria para uma pessoa que está fazendo harmonização ou que está terminando agora, né, e encarando aí o mercado de trabalho? Qual o recado você daria para essa pessoa? Eu tenho alguma... vou olhar para aquela câmera ali, porque eu quero que você, aluno, que está terminando de fazer uma especialização em Hoff, ou deseja iniciar uma especialização em Hoff, deseja essa especialidade dentro da sua prática diária, primeiramente, entenda que é preciso de muito estudo, sobretudo estudo anatômico. Anatomia é a base para uma harmonização facial de qualidade. Segunda coisa, se respeite, primeiramente, e depois respeite o seu paciente. É sobre ética, é sobre pessoa tratando sobre pessoa. É sobre alguém que ama tratando de alguém que é amado e que é o amor de alguém. Nós não estamos falando não estou tratando de um boneco. Eu não estou injetando num boneco. Eu estou procedendo em um ser humano, né? Então, existe uma responsabilidade muito grande sobre isso. Então, se o seu pensamento é sobre dinheiro, se o seu pensamento é focar em escalonar milhões na sua conta, para agora. Porque o dinheiro é bom sim, eu não sou hipócrita em dizer que não. Mas se ele não for baseado em ética profissional, em entender que é uma pessoa tratando de outra pessoa, ele não se sustenta, tá? Então, siga em frente, conte comigo, né? E estude muito. Entenda e reconheça a sua curva de aprendizado. Se você não chegou até onde você acha que deve ir para poder fazer tal procedimento, peça ajuda. Chame um colega que já esteja mais avançado para poder fazer esse procedimento no seu paciente. Não se arrisque, não vale a pena. O arroz com feijão bem feito é muito mais gostoso do que um ensopado estragado. E eu quero e gosto muito de dormir. Então, para dormir em paz, eu preciso também fazer tudo isso com parcimônia, sabedoria, paciência, e você vai chegar lá, eu tenho certeza disso. Muito bom. Bom, uma aula. Muito bem, chegamos ao fim. Mentira! Nossa!
Achei que fosse ficar com você 5 horas. Eu quero ainda que você volte. Eu Volta. quero voltar Então pra falar tá. sobre vários assuntos, coisas Tem diferentes. tanta coisa pra falar, meu Tanta Deus. coisa, É muita coisa pra falar. tempo. Meu Deus do céu. Passa rápido, né, isso Muito aqui, rápido, muito rápido. Muito rápido demais, até. né? É verdade, Então eu quero te agradecer por você estar aqui, O prazer foi dividindo todo meu. todo o seu conhecimento aí, toda a sua jornada, né? Sua caminhada dentro da harmonização. Obrigada por ter vindo aqui. Sucesso pra você sempre. Muito obrigado, tá? Que Marina. você merece. Eu desejo eu conheço você, eu sei um beijo quem é pra você. né? Uma pessoa verdade. que é verdade de fora e por dentro também. Amém. Então, parabéns e Obrigado, sucesso Mari. para você. Eu quero também aqui aproveitar a oportunidade para te agradecer, né? Agradecer a pessoa que você é, a amiga que você é, e você é dessas, né? Que explanam o nosso nome onde quer que passa, porque amigo de verdade quer ver o amigo do lado, né? E a gente não cresce sem alguém do nosso lado. A gente não tem um crescimento grandioso assim. Então, onde quer que eu esteja, se eu precisar falar de alguém que trabalhe com o que você trabalha, é sobre você que eu vou dizer, porque eu quero ver minha amiga junto comigo. E é sobre isso. Para além da nossa amizade, é uma amizade que dura muito, né? A nossa amizade foi um tratamento, ou é um tratamento para nós. A gente não foi amigo de procedimento, a gente é amigo de tratamento. E por isso que a gente continua assim, com esse sorriso no rosto, jovem, porque juventude não é uma etapa da vida, é uma qualidade de alma, tá? Somos jovens porque somos almaticamente jovens. Somos lindos. Somos lindos. Somos mesmo, tá? Mas depois você me dá o planejamento. Com certeza, fique tranquila, tá tudo anotado já. Obrigada. Obrigada a você, Mari. Obrigada a você também que esteve aqui com a gente. Um beijo.